Bom, na aula passada a gente viu os 10 mandamentos básicos da economia. Economia, a gente olha pessoas, o tempo todo são pessoas. E como as pessoas se comportam? A gente faz escolhas o tempo todo. 35 mil escolhas por dia. Naturalmente, vocês têm que pensar que cada escolha também é uma renúncia. Então, a gente precisa perceber como motivar as pessoas, o que as pessoas querem. O mercado, em geral, é um bom regulador econômico. A demanda já era existente. Quando eu diminuo a minha oferta, o que sobe? O preço. O preço é o regulador econômico principal. Agora vamos entender um pouco mais sobre quem é o nosso Brasil brasileiro. Como é que foi a nossa formação econômica historicamente, como isso impacta no nosso cenário atual, como é que é a nossa atual economia e como isso, claro, vai impactar você no ambiente de negócio que a gente está hoje. Porque, claro, tudo isso é uma construção, uma grande construção histórica e cultural. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, nessa breve retrospectiva, de novo, aqui não é uma aula de história lá do colégio, que a gente deve aprender isso, eu acho que na terceira série do fundamental, não sei, quarta, sim, por aí. Mas o fato é que a gente precisa entender, primeiro fato interessante, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, aqui já tinha pessoas habitando, né, os nativos, e que as características desse desenvolvimento nativo aqui eram bem específicas. Tinham grandes grupos, 8 grandes grupos que dominavam o Brasil, e apesar desses grupos estarem espalhados e com grande amplitude territorial, não tinha grandes trocas entre eles. Diferente do que a gente viu em outros locais da América Latina, como os maias, os incas, os astecas, que tinham sociedades muito bem claras, estabelecidas, com uma hierarquia clara, com guerras, com dominação de outros povos, mas também com trocas econômicas, tinha muita troca entre os povos. Aqui, nos povos nativos brasileiros, isso já não era tão fortemente observado. Os portugueses chegaram aqui e encontraram esses nativos ainda sem uma grande organização, o que acabou sendo mais fácil para eles serem dominados, infelizmente. Então, é muito importante a gente perceber que essa ocupação indígena que a gente tinha aqui já foi muito diferente do que a gente observou nos diversos países da América Latina. E isso é uma das características do nosso desenvolvimento. Pensando nos primeiros 30 anos, Portugal não fez nada. Por que ele não fez nada com o nosso país? Porque ele chegou e encontrou pau-brasil, que deu origem ao nosso nome do nosso país, para quem não sabe, por causa da árvore pau-brasil. E aí, lembra da lei da oferta e da demanda. O que a gente observa? Bom, o pau-brasil era uma madeira muito demandada na Europa, porque a partir dele se tingiam tecidos, etc. Ele chegou aqui, encontrou uma abundância de pau-brasil. Para que queria se embrenhar catando mais alguma coisa? Ele simplesmente ficou ali. Ele percebeu, caramba, já de cara encontrei um produto fácil de ser explorado, com muita demanda e com preço elevado. Pronto, fechou, é isso que eu vou fazer. Isso é muito importante, porque apesar de ter sido feito em 1500, a gente observa que é um comportamento empreendedor clássico. Se você tem uma aptidão, se você tem uma facilidade, se você tem um caminho mais fácil para seguir, por que você vai seguir o mais difícil? Ah, mas eu quero me desafiar. Não, esquece. Primeiro o caminho mais fácil. Depois que você já estiver dominando o caminho mais fácil, aí sim você pensa no próximo passo. E foi o que os portugueses fizeram. Durante 30 anos chegaram aqui e ficaram só pegando pau-brasil, que já estava ali, estava garantido, não se falava em sustentabilidade, o desmatamento naquela época, ótimo. Depois disso, começamos a ter aqui invasões de outros povos. Outras civilizações começaram a invadir o Brasil. Porque, para quem lembra também, na época, Portugal e Espanha traçaram o Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. É claro que Portugal e Espanha cumpriam isso, mais ou menos. Mas você acha que os ingleses iam respeitar os franceses, holandeses e outras nações? Não. Então, começaram a ter outros povos, outras civilizações invadindo também o território brasileiro, que supostamente seria português. E aí ele começou a pensar, bom, de novo, já explorei o caminho mais fácil. Pau-brasil já foi, já deu o que tinha que dar, estou aqui há 30 anos fazendo só isso, não formei grandes cidades, nada de economia, nada de realmente estabelecer pessoas e portugueses morando no Brasil. Poucas coisas, mas nada relevante. Então, cara, começaram a invadir meu território. Já vou ter que partir para o passo 2. O caminho inicial tem que ser o mais fácil.
não fujam desse caminho, não se desafiem antes de você estar muito claro e muito bem consolidado no que você faz, o que você faz bem. Porque se você já faz bem e tem aquele caminho, aproveita ele. Foi o que os portugueses fizeram por 30 anos. Até que a gente, com medo de perder o território, Portugal decidiu distribuir, simplesmente pegou uma régua, literalmente, e dividiu as capitanias hereditárias, dividiu o Brasil em regiões. Cada uma das 15 capitanias hereditárias foi doada a uma família portuguesa de renome, mas olha que interessante, a maioria das capitanias sequer era maior, inclusive, do que o próprio território inteiro de Portugal. Então, portugueses ricos, do nada, receberam um pedacinho de terra brasileiro maior do que todo o seu país. E aí, essa foi uma boa estratégia? Lembra que a gente falou na primeira aula sobre planejamento? O rei de Portugal, na época, que eu não sei qual foi, enfim, estava sentadinho no seu trono e pensou que essa era uma boa ideia. Então, bom, já que o Brasil está lá, eu não quero perder ele, vou dar ele para 15 famílias. Aí lembra que uma das leis econômicas que a gente viu na aula passada é que as pessoas reagem a incentivos? Qual incentivo teria um português bilionário daquela época, né, fazendo uma alusão aos dias de hoje, lá consolidado, tudo bem, no seu país, sentadinho lá em Portugal, comendo seu bolinho de bacalhau, para que ele vai cruzar o oceano para brigar com o índio num país tropical que ele não conhece nada? Não foi uma boa estratégia. Portugal o rei português achou que seria uma boa, mas de fato não foi. A maioria das capitanias hereditárias foram um fracasso, os donos delas sequer se empenharam, teve donos desses pedacinhos de terra que sequer vieram visitar as suas terras recebidas. Ou seja, mostra uma falta de interesse e o incentivo não era exatamente o que deveria ter sido oferecido. Porém, algumas delas saíram-se bem-sucedidas. Em especial, a de Pernambuco foi muito bem, por exemplo, porque eles perceberam, o dono dessa capitania hereditária percebeu, caramba, eu estou aqui em Portugal sentadinho, mas, cara, lá no Brasil eu consigo cultivar cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era um produto muito, muito valorizado. Por quê? Porque na época se usava o açúcar da beterraba, que ele não adoçava tão bem, não era tão fácil de produzir, e a cana-de-açúcar era um artigo de luxo. O açúcar branco refinado do próprio cana era um artigo de luxo na mesa da nobreza. Então, pensar, caramba, é exatamente o clima tropical que eu posso produzir cana-de-açúcar para, consequentemente, ter o açúcar. Vou fazer isso. Vou fazer isso como? Desenvolvendo a atividade açucareira lá no Brasil. Eles já tinham algumas ilhas perto lá de Portugal, no Atlântico, já tinham visto que eram propícias para a cana-de-açúcar e que o Brasil também. Olha que beleza, procurar a vocação do seu país, no caso que eles fizeram, mas a sua vocação. Qual é a tua vocação? O que você faz bem? O que você pode fazer? Qual negócio você vai fazer com a melhor característica possível? Como você consegue se conhecer? Pensa em autoconhecimento. Nas aulas de liderança lá com o Pedro, vocês vão falar sobre isso, vão perceber que o autoconhecimento ele é fundamental para basear o teu negócio, para que você entenda o propósito, o que você faz bem. Como foi o caso, perceberam, caramba, no Brasil é ótimo produzir cana-de-açúcar, vamos fazer isso, vamos focar por esse caminho. Tinha muita demanda na Europa, experiência nas Ilhas Madeiras, e olha, o Brasil, entre os séculos 16 e 17, foi o maior produtor de açúcar do mundo. Como é que o Brasil perdeu essa hegemonia? Justamente, os outros começaram a ver, caramba, ó, local tropical, clima propício, vamos começar a fazer também. Os espanhóis levaram isso para as colônias deles também, algumas na África, algumas aqui no Caribe. Hoje em dia, o Brasil não é mais o maior produtor de açúcar do mundo, mas ainda é um dos principais. E olha que interessante, busca por vocação e olho na concorrência. Estou falando isso aqui, ó, 1530 a 1700. Ainda assim, olha como conceitos econômicos e de gestão são fundamentais. Por quê? Entender qual é a vocação e ficar de olho na concorrência são pontos fundamentais para a tua gestão do negócio e que talvez pudessem ter transformado o Brasil ou a nossa atividade econômica de uma outra forma se tivesse havido um planejamento diferente. Então, voltando aqui, é importante a gente também falar sobre o modelo de desenvolvimento que foi utilizado, que era monocultura, patriarcal, escravista. Ou seja, a sociedade brasileira até esse momento não tinha nenhum poder de compra, porque a gente usava mão de obra escravo.
escrava. Eram poucos os homens livres que tinham acesso à compra de bens e serviços. Por que isso é um problema? Claro, além do problema social, porque eu estou falando de escravizar pessoas, que óbvio que esse já é um grave problema, mas além disso é um problema também econômico, porque eu não tenho mercado consumidor. Quem comprava o açúcar brasileiro? Não era o brasileiro. Ele tinha que exportar todo esse açúcar. E aí, naturalmente, isso gera uma fraqueza, a dependência dos outros. Acaba que o Brasil construiu isso pela questão de ser uma colônia, que tinha que exportar para a metrópole, mas o fato é, trabalhe sempre pensando na tua demanda também, como criar a tua demanda. E aqui não era o caso, os portugueses estavam interessados só em levar isso para Portugal e dane-se o Brasil. Mas, enfim, mostra um pouco da nossa sociedade. Porém, a gente viu lá no Tratado de Tordesilhas, voltando aqui, o Brasil era só esse pedacinho, ó, da linha azul para cá, essa reta para lá. Acaba que a gente sabe que hoje o nosso território é muito maior do que isso. Como é que ele foi mudando? Foi mudando também por causa da economia. A economia é o grande motivador, o grande motor de mudanças. Porque, legal, o açúcar estava concentrado aqui. Começaram a haver outras oportunidades, outros caminhos para se ganhar dinheiro. Como a gente falou, primeiro você vai no caminho mais fácil, depois vamos olhar as alternativas. A sociedade do açúcar ela era muito concentrada com o poder econômico na mão dos donos, dos engenhos e por aí vai. O resto não tinha dinheiro. Então vamos começar a procurar alternativas. Tiveram alguns caminhos. Um foi o movimento bandeirante, que foi se embrenhando aí pela região de São Paulo, era enorme, né? Procurando ouro. Teve também os jesuítas que vieram para o Brasil buscando o quê? Catequizar os povos indígenas, foram crescendo para essa região. A região da Amazônia, olha que interessante, ela também foi muito explorada na época dos portugueses, da dominação portuguesa, como caminho para as especiarias. Lembra que quando os portugueses chegaram nas Américas, eles na verdade estavam fazendo um caminho alternativo para as Índias, buscando especiarias? E naquela época já começaram a buscar especiarias amazônicas. Eu, até pouco tempo atrás, nunca tinha ido visitar a floresta amazônica. É uma experiência incrível e a riqueza da biodiversidade é impressionante. E olha o que o Brasil tem na mão e olha o que a gente não aproveita. De novo, vocação. Qual é a vocação da Amazônia? Não é cortar árvore para botar gado. Tem muito mais riqueza se a gente souber aproveitar a floresta. E, de novo, além de ser uma questão ambiental, é uma questão de riqueza, de geração de resultado. Porque tem muito mais riqueza lá com a floresta viva do que cortando ela. Mas, de novo, questão de planejamento, questão dos incentivos, questão da busca pelo alto benefício e questão do próprio planejamento econômico como um todo, do direcionamento que se deve dar. Então, na época os portugueses já faziam isso, houve também o começo da exploração de gado aqui nesse interior, só que o que mudou muito, de fato, o cenário brasileiro foi que se encontrou ouro. Assim como, buscando o caminho mais fácil, os espanhóis chegaram, pisaram ali na América Espanhola, já viram os incas, por exemplo, na região do Peru, cheios de ouro, cobertos de ouro, eles falaram, bom, beleza, não preciso fazer mais nada, está cheio de ouro aqui. No Brasil não foi tão fácil assim, porque os indígenas aqui não usavam ouro como moeda ou como algo valorizado. Então, finalmente, os movimentos bandeirantes encontraram ouro na região do que hoje seria Minas Gerais. Isso mudou tudo, porque ouro, de novo, é o caminho mais fácil. Para que eu vou produzir coisas, etc., se o ouro eu tiro do chão já é riqueza? Então, começou-se a focar cada vez mais nisso e houve um movimento de urbanização, porque enquanto o açúcar era uma atividade rural, o ouro foram crescendo cidades na região ali onde eram exploradas minas, etc. Isso foi fazendo com que o nosso país economicamente fosse se urbanizando. Isso também é muito importante. E aí, volta para o que a gente fala sobre economia, planejamento e gestão de negócios. Você pensa, sabe quanto ouro foi tirado do Brasil? Eu boto essa frase aqui porque ela é impactante. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocado. Talvez vocês fiquem também. Mas, em 70 anos de exploração do nosso ouro, a gente teve uma produção maior do que todo o ouro tirado de todas as Américas durante seu descobrimento até 1850. Ou seja, 400 anos de exploração do ouro de todas as Américas foi equivalente só a 70 anos de exploração no Brasil. Olha quanto ouro eles encontraram aqui. E esse nosso ouro foi equivalente a metade de todo o ouro do mundo por 300 anos. Ou seja, em 70 anos, do que eles tiraram de ouro daqui,
foi equivalente à metade de todo o ouro que foi extraído do mundo por 300 anos. Foi muito ouro. A gente talvez vocês não tenham percepção, encontraram um ourinho lá em Minas. Não, foi muito ouro. E aí você vê, Portugal hoje é a nação mais rica do mundo? Mais desenvolvida do mundo? Não. Está entre as mais desenvolvidas do mundo? Não. Aí você olha, caramba, como é possível a nação que em 70 anos tirou metade do ouro que teve em todo o mundo por 300 anos e não foi uma nação rica? Planejamento. O que aconteceu? Portugal não focou no próprio desenvolvimento. Isso, estou falando lá no paralelo, e olha como é importante a gente estudar a história para entender o presente. Outros países que fizeram isso. Número 1, Venezuela. Por que a Venezuela não tem um parque industrial? Qual é a única atividade econômica relevante da Venezuela? Petróleo. Como eles têm petróleo em um grande volume, eles não desenvolveram mais nada na economia deles. Por isso, eles vivem uma crise econômica e também política, mas aí não entrando nessa esfera, mas uma crise econômica nos últimos anos, porque eles não têm riqueza nenhuma que não seja o petróleo. Eles nunca construíram nenhuma atividade econômica que não seja o petróleo. O que Portugal fez bota aí 300 anos atrás? A mesma coisa. Como é que a gente olha essa lição e não aprende? O que aconteceu foi Portugal pegou todo o seu ouro e, em vez de investir, comprava tudo dos outros países europeus. Não por acaso vem essa frase bem famosa que o ouro de Minas deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e fábricas na Inglaterra. A gente financiou literalmente a Revolução Industrial Inglesa com o nosso ouro e que poderia ter acontecido aqui ou em Portugal. Mas aí volta a questão do planejamento que vocês precisam fazer para o negócio de vocês. Só que também teve um grande fato relevante que mudou todo o desenvolvimento do nosso país, que foi, em 1808, a família real portuguesa fez algo inédito na história, até hoje, na verdade, ninguém nunca repetiu, que foi uma família inteira, uma corte se mudar, cruzar o oceano e morar numa colônia. Nós éramos colônia de Portugal, e aí eles vieram morar aqui, fugindo, claro, de Napoleão. Na época das guerras napoleônicas, Napoleão estava devastando a Europa, a família real, em vez de combater ou o que quer que fosse, simplesmente entrou no navio e cruzou para cá. Isso, inclusive, é interessante a gente citar, que foi o começo da nossa dívida externa, tá? O Brasil começou a ter dívida aqui, porque o rei de Portugal não tinha nem dinheiro para cruzar o oceano, tinha nem navio mais para isso. Então, você vê, ele gastou o ouro todo, né? Que beleza. E aí começou a nossa dívida externa. A Inglaterra financiou a vida dessa família real. Foi muito importante em termos de desenvolvimento, no sentido de que o Brasil não tinha uma moeda própria, o Brasil não tinha banco, o Brasil não tinha jornal, o Brasil não tinha uma universidade, o Brasil não tinha nada disso. Como sede do Império, como agora a capital do Império Português, se desenvolveu muito a cidade, o Rio de Janeiro como capital agora do Império Real. Porém, em compensação, a primeira medida foi abrir os portos às nações amigas, leia-se Inglaterra. Então, nossa dívida externa só aumentou e, mais uma vez, Portugal, ao invés de focar no desenvolvimento do próprio país, da própria nação, abriu as pernas, literalmente, para o desenvolvimento estrangeiro dominar todas as nossas atividades. Mas, enfim, o lado bom foi justamente o desenvolvimento do nosso país, a partir do momento que a gente teve universidade, jornais, moedas circulando por aqui, etc. Só que, na época, o que aconteceu? O ouro acabou. O ouro é um recurso natural. Teve muito, mas acabou. E aí, olha como a falta de planejamento é um problema. Portugal ficou se baseando numa extração de um metal que é finito e que acabou. Consequentemente, chegamos ao momento do ciclo do café, onde, na verdade, foi mais uma possível atividade econômica e que, como a gente falou na primeira aula, foi muito bem até chegar à crise de 29. E olha como é importante a gente entender a lei da oferta e da demanda. Tinha muito café disponível, pouca demanda por questões da crise mundial, naturalmente foi um grande problema para essa atividade. Mas até hoje o Brasil é o principal produtor de café do mundo. Por que é importante a gente ver isso? Porque até chegar na década de 30, eu estou falando de muito pouco tempo atrás, falando de 100 anos, a gente não teve nenhum foco no Brasil na industrialização. Natália, mas isso é um problema? O que isso traz para o nosso país? É um problema porque a mentalidade sempre foi de extração e não de produção. Isso é muito importante. Quando a gente fala em gestão financeira, uma diferença muito grande que tem do brasileiro para o norte-americano é que o norte-americano lida com o dinheiro de uma forma muito diferente.
A gente aqui fala sobre ganhar dinheiro, eles falam sobre fazer dinheiro. Lá é make money, fazer dinheiro. Isso é muito diferente. A gente aqui, até a década de 30, até 100 anos atrás, a gente não tinha uma cultura de fazer e sim de extrair. Só que o extrair, uma hora acaba. Isso é muito importante. Outra questão que o americano tem muito diferente para a gestão financeira, que tem que plantar essa sementinha para vocês, é que lá você fala sobre quanto de dinheiro a pessoa faz no ano. A pessoa pensa em ano. Ela não pensa só quanto ela ganha por mês. Ela pensa quanto ela faz de dinheiro por ano. Isso traz uma mudança aí de mindset, de mentalidade, no sentido de fazer acontecer. Dinheiro não é presente para você ganhar. Dinheiro você tem que fazer. Segundo, planejamento de longo prazo, igual a gente viu na primeira aula. Onde você quer chegar e o passo a passo até chegar lá. Isso é muito importante. Então, só na década de 30, a gente começou a falar sobre industrialização. E foi muito importante para o nosso país começar a se falar sobre isso. Até a gente chegar no Brasil de hoje. Até a gente chegar no cenário atual. E é interessante mostrar para vocês como é a nossa economia hoje. Hoje o Brasil é um país que tem índices de desenvolvimento em geral que ficam numa nota 7, por assim dizer. 7,5 talvez, de 10. Ou seja, a gente não tem notas tão baixas quanto alguns países em desenvolvimento da própria América Latina, como Venezuela ou outros, ou países africanos. Em compensação, a gente ainda também não chegou numa nota 9, 10, que seja como alguns países europeus ou próprios Estados Unidos e Canadá. Então é importante a gente entender que a maioria dos nossos indicadores está no meio do caminho, mas que o nosso país ele é muito abundante em termos de mão de obra, ele é muito interessante de se observar que aqui a gente tem um amplo acesso à internet e a telefone celular e até a televisão. Você vê, 97% dos lares do Brasil tem televisão. Agora, pasmem, olha aqui quantos lares do Brasil têm acesso a saneamento básico. Não chega a 70%. Ou seja, 7 em cada 10 lares do Brasil tem acesso. Só que acesso à televisão todo mundo tem. Então a pessoa não tem esgoto tratado em casa, mas ela vai ter acesso à TV. E olha de novo como isso fomenta o ambiente de negócios, como fomenta o ambiente de consumo. Isso é muito importante. Então a gente percebe que o Brasil é um país grande, que tem grande potencial, que tem um grande avanço, tiveram pelo menos nos últimos anos grandes avanços aí em termos de desenvolvimento, a gente ainda não chegou lá, mas já avançou bastante, porém a sociedade ainda é muito baseada no consumo. E como isso tem que ser aproveitado por você, que está pensando em abrir o teu negócio, que já tem o teu negócio. A gente foca muito em consumo, não tanto no padrão americano, mas bem mais do que o padrão europeu ou de alguns outros países no âmbito de quanto cada pessoa consome. Isso é muito importante, isso tem que ser aproveitado na hora de você traçar a tua oportunidade, qual negócio que você quer aproveitar, como você vai vender teu produto ou teu serviço, como você quer posicionar. Lembrando que a maioria dos brasileiros tem acesso à internet, tem acesso ao celular e que isso tem que ser fomentado. Isso é muito importante. Como você aproveita as características econômicas do teu país para posicionar o teu produto ou teu serviço, tem que entender como são as pessoas, quem é teu público, como ele se relaciona com as outras pessoas, como você vai se relacionar com ele. Isso é fundamental para que você consiga atingir ele em cheio e consiga atingir no bolso dele, trazendo o resultado que você quer para o teu negócio. Com isso, a gente fica aqui nessa aula de hoje. Na próxima aula, a gente ainda vai falar bastante sobre outros aspectos que influenciam a gestão financeira. Essa parte de economia ela é muito importante para a gente entender o que a gente passou até chegar, qual é a base da nossa sociedade e como isso vai nortear também o comportamento de cada um, do teu consumidor, de todas as partes interessadas que a gente vai lidar, porque o tempo todo são pessoas e a gente vai falar sobre isso. Beleza? O que é regime de caixa? É o que mexe no bolso. Mexeu no teu bolso? Aí sim é regime de caixa. Se não, é só regime de competência.